com muita alegria que estou aqui mais uma vez para estar compartilhando com vocês aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, aquilo que eu tenho aprendido através da sua palavra. Eu sei que já faz um tempinho, né, que não estamos aqui com as aulas sobre o estudo da Bíblia, mas infelizmente, né, o nosso dia a dia é muito corrido e a gente acaba não conseguindo estar fazendo com mais frequência como gostaria. Mas o importante é que os estudos não podem parar. Amém? E hoje nós vamos estar estudando Gênesis capítulo 10 e 11, onde nós vamos estar vendo aí um pouco mais da parte do Senhor, um pouco mais, né, da história do início da criação, dos primeiros povos e primeiras famílias. Nós vimos no capítulo anterior, no capítulo 9, né, a família ali de Noé, né, e vimos também como Noé, ele se chateou, ele se irou com a atitude de seu filho Cã, diante, né, de um erro dele ali, onde Noé havia se embriagado e ficado nu, e Cã, ao invés de ajudar seu pai, ele expôs a nudez de seu pai para os seus irmãos, né? E vimos ali que Noé, então, ele amaldiçoa Canaã, filho de Cã, por conta deste erro. Vamos só dar uma recapitulada lá no capítulo 9. Capítulo 9, a partir do versículo 20, onde diz: E começou a Noé a ser lavrador da terra, e plantou uma vinha, e bebeu do vinho, e embebedou-se, e descobriu-se no meio de sua tenda. E viu Cã, pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fê-lo saber a seus irmãos fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa, puseram-na sobre ambos os seus ombros e, indo virados para trás, cobriram a nudez do seu pai. E os seus rostos eram virados de maneira que não viram a nudez do seu pai. E despertou Noé do seu vinho e soube o que seu filho menor lhe fizera. E disse: Maldito seja Canaã, o servo dos servos sejam os seus irmãos. Então, como eu acabei de dizer, né? Aqui, Cã, ao ver um erro de seu pai, ele tenta expor, ele tenta fazer piada ou até mesmo ridicularizar o seu pai diante daquele erro. Contrário dele, seus irmãos Jafé e Sem, eles tentam ajudar, né? Cobrem ali a nudez do seu pai, viram o rosto, né? Tem todo aquele cuidado que Cã também deveria ter tido. E aqui no capítulo 10, nós vamos ver os descendentes de Noé, né? Aqui vai falar sobre a genealogia desta família e você vai entender por que eu fiz questão de voltar neste versículo 20 do capítulo 9. Amém? Vamos lá? Gênesis capítulo 10 tem como título Os Descendentes de Noé. E estas, pois, são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. E nasceram-lhe filhos depois do dilúvio. E os filhos de Jafé são Gomer, Magog, e Madai e Javã, e Tubal, e Meseque e Tiras. E os filhos de Gomer são Askenaz e Rifate, e Torgama. E os filhos de Javã são Elisá e Tarsis, e Quintim, e Donanim. Por estes foram repartidas as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, entre as suas nações. E os filhos de Cã são Cuxi, e Misraim, e Pute, e Canaã. E os filhos de Cuxi são Sebá e Avilá, e Sabitá, e Raamá, e Sabitecá. E os filhos de Raamá são Sabá e Dedã. E Cuxi gerou a Nironde. Estes começou a ser poderoso na terra. E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor, pelo que se diz como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi em Babel.
e Ereque, e Acade, e a Calné, na terra de Sinar. Desta mesma terra saiu ele à Assíria e edificou a Nínive, e a Rebote-ir, e a Calá. E recém entre Nínive e Calá, esta é a grande cidade. E Misraim gerou a Ludim e a Anamim, e a Leabim, e a Naphtuim, e a Patruzim, e a Casluim, donde saíram os filisteus, e o Caftorim. E Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Et, e ao Jubiceu, e ao Morreu, e ao Girgaseu, e ao Euveu, e ao Arqueu, e ao Sineu, e ao Irvadeu, e ao Zemareu, e ao Mateu. E depois se espalharam as famílias dos cananeus, e foi o termo dos cananeus desde Sidom, indo para Gerar até Gaza, indo para Sodoma e Gomorra, e Admá e Zeboim até Laza. Estes são os filhos de Cã, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. E a Sem nasceram filhos, e ele é o pai de todos os filhos de Éber, e o irmão mais velho de Jafé. Os filhos de Sem são Elão, Assur, Arxafade, e Lude e Arã. E os filhos de Arã são Uz, e Jéter e mais. E Arxade gerou a Salá, e Salá gerou a Éber. E a Éber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleque, porquanto em seus dias se repartiu a terra, e o nome do seu irmão foi Joctã. E Joctã gerou a Almodá, e a Selefe, e a Azarmavé, e a Zerá. E a Adorão, e a Uzal, e a Dicla, e a Obal, e a Abimael, e a Sebá, e a Ofir, e a Vilá, e Jaabobe. Todos estes foram filhos de Joctã, e sua habitação desde Messa, indo para Cefar, montanha do Oriente. E estes são os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. Estes são as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, em suas nações, e destes foram divididas as nações da terra, depois do dilúvio. Amém? Como eu disse para vocês, aqui nessa genealogia da família de Noé, nós veríamos a grande importância do ocorrido lá no capítulo 9. Nós vimos que, ao se deparar com o erro do seu filho Cã, Noé ele amaldiçoa a geração de Cã. Noé amaldiçoa mais especificamente o seu filho Canaã, no caso, neto de Noé. Nós vamos ver aqui na genealogia que toda a descendência de Cã foi uma descendência ruim. Como nós podemos ver aqui, a partir do versículo 10, que o príncipe do seu reino foi Babel, se referindo a Nimrod, que era da geração de Cã. Nós vamos ver aqui no versículo 12 que uma parte dos filhos de Canaã foi para Recém, entre Nínive e Calá, onde a Bíblia vai dizer lá no livro de Jonas que Nínive era um povo mau, um povo tão ruim que sua maldade subiu aos céus e Deus queria destruir aquela cidade. Aqui no 14 nós vamos ver que também era da descendência de Canaã, Casluim, de onde saíram os filisteus, que também eram um povo mau. Do 15 ao 19, nós vamos ver Canaã gerou Sidém, seu primogênito, e Ed, e a Jubiceu, e ao Morreu, e a Girgaseu, e ao Eveu, e ao Arqueu, ao Sireu, e ao Arvadeu, e ao Zemareu, e ao Zemateu. E depois se espalharam as famílias dos cananeus, e foi o termo dos cananeus desde Sidom, indo para Gerar até Gaza, indo para Sodoma e Gomorra, que também vamos ver aqui no livro de Gênesis um pouco mais à frente, que era um povo mau, um povo ruim, que Deus destruiu esta cidade devido aos pecados daquele povo. Então, meu irmão, minha irmã, o que nós vamos aprender através desta genealogia são 2 coisas. A primeira é que nenhum erro nosso, ele passa despercebido.
nada daquilo que nós cometemos de errado, nós não iremos ter consequências. Muito pelo contrário, tudo que nós fazemos de errado, nós temos consequência, ainda que não tenha sido o caso de Cã, ainda que a gente venha se arrepender dos nossos pecados, Deus, ele é maravilhoso, misericordioso em nos perdoar. Mas as consequências Deus não tira do nosso processo, porque é preciso nós passarmos por este processo de correção, para que a gente não venha a estar cometendo novamente. Mas neste caso, Cã, ele não, aqui a palavra de Deus não fala que Cã teve um arrependimento, né? Parece que para Cã foi tudo bem, tudo normal, não sei, talvez Cã tenha pensado, não sei para que isso tudo, né? Mas a consequência daquele erro, ele causa uma destruição em toda a geração de Cã. Todos os descendentes de Cã foi uma geração ruim. E nós também vamos ver o poder da palavra de um pai sobre um filho. Nós vamos ver a importância, né, de uma maldição, de uma palavra, seja de bênção ou ruim, sobre a vida de um filho. Aqui o pai lança uma palavra negativa, uma palavra de maldição. Com ira, Noé diz que amaldiçoa Canaã. E o poder desta ira, desta palavra, foi tão forte que fez com que toda a geração de Canaã viesse a ser uma geração ruim, né? Onde vem a nascer povos contra Deus, onde vem nascer povos maldosos, como a própria palavra vai dizer. Então, primeiramente, eu venho dizer para você como filho, você como servo, você como pessoa do reino de Deus, a gravidade em que se tem de cometermos algo inepensado, de cometermos algo contrário à vontade de Deus. Todos os erros, todos os nossos pecados, ainda que perdoados, têm consequências. E se você não quer atravessar uma fase ruim, se você não quer ter as consequências de algo ruim, então você, meu amado irmão, minha amada irmã, tem que ser vigilante, orar incessantemente, pedindo a Deus sabedoria para que não venha tropeçar, para que não venha vacilar, porque as consequências, elas são imprescindíveis na nossa vida, elas são importantíssimas e Deus não tira. Ele pode até aliviar um pouco, né? Mas ele não tira, porque ele sabe que vai ser através daquela consequência, através daquela correção, é que nós vamos de fato aprender a importância de não estar errando com o próximo, de não estar cometendo mais uma vez aquele mesmo erro. Amém? E para você que é pai, você que é avô, você que é tio, você que é líder, né? Você que está rodeado de pessoas, seja na sua família, seja na sua igreja, seja no seu trabalho, vamos ter também como exemplo e como grande ensinamento a importância do poder da palavra que sai de nossa boca, né? Talvez Noé poderia ter sido mais amoroso, talvez Noé poderia ter dado um castigo, mas não necessariamente era amaldiçoado a geração de Cã. Talvez esse pai poderia ter corrigido com mais amor, né? Mas tomado pela ira, Noé vai lá e amaldiçoa. E a palavra, ela tem poder. Qual é a palavra que tem saído da sua boca? Será que da sua boca tem saído bênção ou maldição? Será que você tem abençoado ou amaldiçoado seus filhos, seus netos?
diante de um erro. Que você comece nesta tarde a meditar sobre as palavras em que você tem lançado, sobre a sua casa, sobre a sua família. Se por algum acaso as palavras que você tem lançado sejam palavras de maldição, ainda que mediante a ira, ainda que eles venham ter cometido algo grave ou que te deixou muito triste, eu venho te conduzir, eu venho te aconselhar que você volte a pensar nas palavras em que você proferiu contra a vida da sua família, que você venha estar orando e pedindo perdão a Deus, que você possa estar a partir de hoje, diante de algo que te machuca, diante de algo que te entristece, que você venha ter a sabedoria do Espírito Santo de respirar fundo e abençoar aquela pessoa. Porque é possível a gente estar abençoando uma pessoa mesmo quando esta pessoa está errada, né? Quando o seu netinho vem e quebra aquele vaso precioso, aquele vaso que tinha tanto valor para você, você ao invés de descarregar palavras negativas contra a vida dele, você pode simplesmente, com amor, falar: meu neto, toma cuidado, você viu, você quebrou, mas poderia ter sido um acidente maior, poderia ter causado. Explica para o seu neto, para o seu filho, o porquê que aquela atitude está errada e como ele pode melhorar. Não seja tomado pela ira, não seja tomado pelo ódio, porque consequências virão através da sua palavra. E já que é para ter consequências, já que é para desfrutar do poder da nossa palavra, que venhamos desfrutar do poder de bênçãos lançadas sobre nossa vida. Amém? E aqui no capítulo 11, nós vamos ver um pouco ainda da descendência, né? E a famosa Torre de Babel. Como ela foi construída, por que ela foi parada e por que há diversas línguas em nossa terra hoje. Amém? Capítulo 11 de Gênesis tem como título Toda a Terra com uma mesma língua. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes tijolos por pedra e o betume por cal. E disseram: eia, edificamos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um monte, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um povo e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentam fazer. A partir do versículo 7, ele tem como título A Confusão das Línguas. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali o espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Estas são as gerações de Sem. Sem era da idade de 100 anos e gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. E viveu Sem, depois que gerou Arfaxade, 500 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Arfaxade 35 anos e gerou a Salá. E viveu Arfaxade, depois que gerou a Salá, 403 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Salá 30 anos e gerou a Éber. E viveu Salá, depois que gerou a Éber, 403 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Éber 34 anos e gerou a Peleque. E viveu Éber, depois que gerou a Peleque, 430 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Peleque 30 anos e gerou a Reu.
E viveu Peleque, depois que gerou a Reu, 209 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Reu 32 anos, e gerou a Serugue. E viveu Reu, depois que gerou a Serugue, 207 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Serugue 30 anos, e gerou a Naor. E viveu Serugue, depois que gerou a Naor, 200 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Naor 29 anos, e gerou a Terá. E viveu Naor, depois que gerou a Terá, 119 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Terá 70 anos, e gerou a Abraão, a Naor e a Arã. E estas são as gerações de Terá. Terá gerou a Abraão, a Naor e a Arã. E Arã gerou a Ló. E morreu Arã, estando seu pai Terá ainda vivo na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. E tomaram Abraão e Naor mulheres para si. O nome da mulher de Abraão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, pai de Milca e pai de Iscá. E Sarai foi estéril e não tinha filhos. E tomou Terá a Abraão seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e Sarai sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. E vieram até Arã e habitaram ali. E foram os dias de Terá 205 anos, e morreu Terá em Arã. Amém? Nós vamos ver aqui no início do capítulo 11, né, a construção da terra de Babel. E que Deus, ele irou-se muito com aquela construção, porque ele conhecia a maldade do coração dos homens. Ele sabia que os homens queriam tocar os céus, talvez ver como era ali, né? Talvez saber um pouco mais de Deus e dos planos de Deus. Deus sabia que não era uma boa intenção a construção daquela torre. Deus sabia que a intenção dos homens era uma intenção má. E por isso ele vem, desce a terra e ali ele confunde a língua dos homens, para que eles não continuem construindo aquilo que havia no coração deles, para que eles não venham, né, cometer um erro ainda maior e ter consequências talvez muito pior, né, devido àquela intenção. E logo em seguida nós vamos também ver aqui a geração de Sem, que eu fiz questão também de ler toda essa genealogia, porque aqui ela está um pouco diferente, né, da que nós lemos no capítulo 10. Aqui ele diz cada pai com que ano gerou um filho e com que ano ele morreu. E nós vamos ver aqui, ó, e viveu Sem, depois que gerou a Arfaxade, 500 anos e gerou filhos e filhas. E viveu a Arfaxade 35 anos e gerou a Salá. E viveu, depois que gerou a Salá, 403 anos e gerou filhos e filhas. E o que nós temos como exemplo nessa genealogia é que no início as pessoas se tornavam pais mais velhos e tinham uma duração de vida muito maior do que hoje, onde nós podemos ver meninas de 11, 12 anos já gerando um filho e que às vezes não chega nem a completar 30 anos. Pessoas que foram pessoas que não tiveram uma instrução, uma educação adequada para ter uma vida mais qualificada, pessoas que talvez nem conheceram o Evangelho de Cristo, pessoas que talvez também foram geradas na mocidade de suas mães e que o erro vem se repetindo cada dia mais. Você, minha amada, você, meu amado, que vive em Cristo, que tem uma educação diferente, que você possa estar instruindo os seus descendentes para que possam viver mais e com qualidade. Amém? E este foi o estudo do capítulo 9, no capítulo 10 e 11, né, onde nós encerramos aqui a primeira parte do livro de Gênesis, né, que nós vamos ver que o livro de Gênesis ele é composto por 3 etapas.
né? A primeira que vai do versículo 1 ao 11, que é o qual nós encerramos hoje, que ele conta toda a criação do mundo e a geração dos primeiros povos. Agora, a partir do capítulo 12, nós vamos conhecer uma história mais profunda, né, sobre a vida de Abraão. Abrão, que logo em seguida se torna Abraão, né, sobre a fé deste homem e grandes ensinamentos ele pode nos dar. Amém? Que você não perca a próxima aula, né? Que você venha estar meditando na aula de hoje, que o Espírito Santo possa ministrar melhor em cada coração, porque eu mesma não tenho nada a oferecer, mas o Espírito Santo de Deus, o Consolador, amigo, qual foi rogado por Jesus, este pode falar de forma ainda mais poderosa em nossos corações e despertar aquilo que Ele quer que venhamos despertar para a nossa melhoria, para que possamos viver mais e com qualidade. Amém? Porque a palavra de Deus vai dizer que Deus nos chamou para termos vida e vida em abundância. Bye, bye, até o próximo estudo. E se você foi edificado com esta palavra, que você possa estar deixando o seu joinha, que você não esqueça de estar compartilhando com um amigo. E se você ainda não é inscrito no canal, corre lá, se inscreva e ative o sininho para que você continue tendo estudos edificantes como este. Amém? Beijos em seu coração, bye, bye e até a próxima.